Gente, o que na verdade sustenta a gente é proteína, não carboidrato. Eu sei, verdade. Então, se você quer melhorar É. a questão da saúde, peso, aumenta o consumo de proteínas e fibras É, e é. diminui carboidratos. O carboidratos deixa você com mais fome, sempre. Quanto mais pão você vai comer, mais vontade você vai ter que comer pão. Agora, a proteína deixa você saciada. Fibras para ajudar a limpar Cereais, né? Cereais. cereais, salada, folhas verdes, Sim, sim, sim. tudo isso é para Sim. ajudar a veia, ajudar para limpar Aham. o sistema digestivo, para que a absorção do nutriente seja Sim. melhor e você fica muito mais satisfeito, é com muito menos. Aham. Não tem Entendi. muito a ver com a aula, mas só para explicar para você. Nosso Sim. intestino, ele talvez, ele 6 metros assim. Tem muitas entradinhas, Sim, sim. dobradinhas, entradinhas, tudo. Sim. A comida, ela Apega-se. se absorve tem aqui as entradas, ela vai absorvendo os nutrientes. O intestino vai fazendo todo o trabalho, Sei. e entre aqui vai entrar os nutrientes. Só que ao longo dos anos, ok, vai ficar entupido. Hum. Então, cada vez que está mais entupido, mais sujeira, a comida que não está absorvida, vai acumulando aqui. Então, tem menos lugar para a comida absorver, Uhum. para o nutriente se absorver. Então, o que acontece? Menos nutrientes se absorvendo no organismo, você está com mais fome, porque a fome veio não só de barriga vazia, mas de corpo com mal nutrido. Alguém mal, não tem nutrientes suficientes entrando no corpo. Então, o que fibras faz? Fibras, ela simplesmente vai passar no intestino. Você pode usar o milho. Milho, ele, do jeito que ele entra, ele sai. Ele não é, ele Sim. não se digere no corpo, porque ele é fibras. Porque, mas ele leva tudo com ele, ele cola na sujeira, na gordura, Sei. tudo, e vai limpando o intestino. Ah, o milho. Esse é o melhor exemplo de fibras, tá? Feijão, fibras, milho, como é, cereais, todas essas famílias de folhas verdes, Lentilha. lentilha bastante, lentilha bastante. Olha. Lentilha tem proteína e muita fibra. Então ela Puxa limpa e sacia. vida. Ok? Então o que acontece? Agora que as entranhas Hum. ficam mais limpas, mais nutrientes se absorvem no organismo. Aí você fica muito mais satisfeita com menos comida. Uhum. Qual que Então, é melhor, ervilha ou lentilha? o que você gosta? São Tem a equivalentes? mesma Não, função. a mesma família. É. A mesma família. Aí o que acontece? Folhas verdes. Salada de folha verde com azeite, pouco de sal, uma das melhores fontes de fibras que tem. Tem que comer Hum. bastante, mas tem problema. Ok? Mas quer ser fibra, ela vai entrando e vai limpando. Puxa. Ok? Entendi. Um dos casos infelizmente, nos homens, o tumores no intestino é por causa de acúmulo de essas comidas. Homem adulto, ok? Se não faz esse trabalho, o adulto falando de 30, 40, 50 anos, tem cerca de 6 quilos de comida parada no intestino, de lixo, que não vai ser nem nas fezes, não absorver, simplesmente está parado. Caraca. Ah. Se vai aumentar o consumo de fibras, as coisas vão começar Fluir. a fluir e limpar, mais limpo. Ok? Vai pra fora. Esse fruto do Naftuli é muito bom. Ajuda também, tem bastante fibras. Agora uma coisa interessante, só para você avaliar, essa é uma coisa da medicina chinesa. Vamos falar assim, linguagem que todo mundo entende. Se as fezes saem secos e você não precisa limpar, é a melhor coisa. Quanto mais Uau. mole, pior. Uau. Ok? E uma dica para vocês avaliar o consumo de fibras que vocês têm. Quanto mais fibras você vai consumir, ela vai juntar as fezes, vai tirar tudo de uma vez. Caraca. Se sai mole, não está bom. Tem que consumir mais fibras. Ok? Uma dica para todos nós. É claro, vamos lá para Claríssimo. Claríssimo. depois da aula de pouco de fisiologia e fisionomia Muito humana, interessante. vamos Sei, lá. nunca é demais. Nunca é demais. Vamos lá para
a nossa paraxá da semana. A nossa Metzorot. paraxá da semana, Metzorah. Metzorah. Metzorah, na verdade, é continuação da minha paraxá da semana passada, porque as duas sempre andam junto. Mas dessa vez, essa paraxá ela fala das manchas que estão na casa. Uma coisa interessante que o Maimônides fala, que você vê, se a gente vai ler a paraxá, você vai ver que tem vários tipos de manchas. Tem manchas brancas, igual neve. Tem brancas esverdeadas ou avermelhadas. Tem mais, tem na careca, tem na pele da barba, tem na parede. Tem muito, não tem um tipo, mas o que tem, na verdade, que a gente fala que é tzarat, não é lepra, porque na verdade é uma doença espiritual. Né? Só que do outro lado, todo o processo da purificação do Metzorah, na verdade, é um processo de elevação. Porque se a gente vai ler, a gente vai continuando toda a paraxá, porque a gente parou no meio da semana passada, quando o Metzorah sai do acampamento, fica isolado durante 7 dias, depois volta, depois mais 7 se precisa, aí vai, o processo de uma casa que tem uma mancha na casa também na mesma, sabe? Até que se não mudou, então destrói toda a casa. Então o que acontece? Todo o processo da purificação do leproso, okay? No final de tudo, o que o Cohen faz, o sacerdote? Ele pega o óleo que sobrou, o azeite que sobrou, e coloca acima da cabeça dele. Você sabe de quem você coloca o óleo na cabeça? Do Cohen. E que mais? Levi. Não. Rei. O rei, claro. Ah, claro. É ungido. Exato. Isso, é ungido. Shlomo. É isso. David. É claro etc, que eu etc. tinha que lembrar. É tão É claro. ungido. Qual é a diferença quando sai mancha na casa ou quando não sai? Não, eu vou chegar para lá, vou já explicar isso. Porque o que acontece? Por que igual o rei, ok? A gente vai entender por que ele passou tudo o que ele passou e agora ele está no nível de um ungido, de um rei. Não vamos falar disso. Agora, a questão das casas. Por que o Rashi fala para nós uma coisa interessante? O Midrash está falando que Hashem fala para o povo de Israel que quando vocês vão chegar na terra de vocês, que eu vou dar para vocês, vocês vão herder, okay? Vocês vão morar nas casas que vocês herderam dos povos, conquistaram dos povos, e vai ter mancha numa dessas casas. O Midrash fala que quando eles vão abrir, o que acontece? Tem uma mancha, então o Cohen chega lá na casa, ele tira a parte que está infectado, e lá atrás eles vão descobrir tesouros de ouro, prata, pedras preciosas. Por quê? O Midrash explica que quando os Amoraim, os Canaanitas, Amoraitas, eles falam, não, a gente vai esconder todo o nosso bem, a gente vai fugir, depois o povo de Israel vai entrar e vai embora, a gente vai voltar para nossas casas, vão pegar tudo isso. Só uma coisa interessante, sabe? A mesma coisa aconteceu em 48. Quem conhece a história, a Liga Árabe falou para os árabes em Israel, em 48, a declaração do Estado de Israel, Sim. o Liga Árabe avisou, todos os árabes saem daí, guardem suas coisas que nós vamos varrer os judeus daí, vocês voltam para suas casas. Isso faz 73 anos atrás. Esses caras nunca voltaram, nunca vão voltar. Porque não é a terra deles. Entendeu? E mais ainda, agora tem discussão porque muitos judeus que tinham escrituras do mandato britânico, agora estão querendo... A propriedade. Claro. Os seus pertences. Exatamente. Da mesma forma que meu pai, a família dele foi expulsa do Egito em 48. A família da minha mãe foi expulsa de Marrocos em 55. Ela pode reaver a propriedade? Tinha que fugir, claro. Sim, claro. Judeus de Iraque. Todo foi desapropriado. Pessoas multimilionárias saíram com 2 balas. Judeus no Líbano.
Até anos 70, a comunidade libanesa era uma das maiores. Rica, é verdade. Até que o governo Abastava. libanês decidiu fazer aquela mesma velha história. Eles prisionaram judeus, se culparam de espionagem e começaram a maltratar, massacrando os judeus no Líbano. Até que todos os judeus saíram de lá. Interessante, todos os judeus saíram do Líbano, o Líbano acabou. Sim, caiu. Acabou. Não Caiu. tem mais. Hoje o Líbano é um país falido. Ele declarou falência semana passada. O Banco Central do Líbano, o governo libanês, declarou falência semana passada. E lembra, não tem nenhum judeu lá. Por A isso. mesma história aconteceu na Espanha, em Portugal. Aquelas grandes impérios que dominavam os mares, o mundo. No momento que expulsaram os judeus, começou Sim, a toda própria queda. economia. Começou toda a queda deles. A bênção, A a bênção comunia. saiu. Sim. Quem que vai Saiu tomar do conta dedo, agora sai a bênção. Da onde? da massa falida do país? Problema deles. O que se viram? Eu não estou preocupado com... Em Veneza também. Não, exatamente. Veneza também. Não, Veneza Era tinha... próspera Não, por causa dos Até judeus. que foi proibido os judeus morar em Veneza. Até que foi. Verdade. Tinha uma época... Eles eram grandes negociantes. Exatamente. A Polônia era um império na época medieval, no início do século X, XI, XII, XIII, até século XV, Polônia era império na Europa. O que era os comerciantes? Quem sustentava toda a economia da Polônia? Os judeus. Verdade. Grandes Entendeu? economistas. Exatamente. Mas ele também tinha muito respeito. No momento que esse respeito acabou, tá bom, vamos embora. A gente não somos presos. Sabe aquele... quando tem o síndrome de Estocolmo, já ouviram falar? Quando uma pessoa é sequestrada, é maltratada, mas em algum certo momento ela começou a ter empatia com os sequestradores. Entendeu? Ela começar, sentir uma certa simpatia. Então, tipo, a pessoa te maltrata, te tortura, agora você... A mulher é, violentada em casa, mas ela continua... Ela vai acostumando. E vai gostando. Então, vou falar assim, Até dar o tinha medo. épocas que o povo judeu tinha essa mentalidade, mas hoje em dia, acabou. Se você trata mal a gente luta, a gente dá um troco, a gente não fica mais de cabeça para baixo. Isso é importante entender. Mas, vamos voltar para a nossa paraxá. Quando os judeus entraram lá, os cananitas falaram, vamos fugir, vamos deixar aqui escondido. Só que Hashem dá um sinal, a Torá fala aqui, por que vem a mancha de Tzarat? Por Lashon Hara. Então Hashem, primeiramente, ele dá um sinal para você na parede da casa. Depois, se você não entendeu, ele dá mancha na roupa. Então, você tem que lavar a roupa, tirar tudo. Ou depois queimar, se não ajudou, queima a roupa. Essa roupa não tem mais luz aí. Agora, se você não entender, se você é tão, vamos falar, tapado, eu ia falar isso, porque tapado, porque em hebraico, tapado é impuro. Tumá, metumtam, timtum é tapado, porque não entra nada, vem de tumá. Você está tão impuro que não entra nada. Uma pessoa que não come kasher não consegue entender assunto de Kedushá. Tem assuntos na Gemara, se a pessoa não é circuncidado, não vai entender. Tem assunto de Kabbalah, a pessoa que não está circuncidado, não tem como nem entender o que está falando. Entendeu? Fiz esse teste várias vezes. O cara não consegue entender o que está falando. Mas aí o que acontece? Aí, se a pessoa não entendeu, aí vem na pele dele, na carne mesmo. Em todos os casos passava por esses estados. Essa etapa, sim. Essa etapa. Só que o Midrash agora fala para nós, não, a mancha na parede, um bom sinal. Porque tem um tijolo lá atrás. Aí você pensa, só um minuto. Se você na casa tem tijolo atrás, se na minha pele então também, mesmo que eu fiz uma aveira, fiz uma transgressão,
Porque, olha, quem fala Lashon Hara não tem conserto. É muito difícil consertar, quase impossível, não vou falar impossível, mas quase impossível consertar Lashon Hara. Uma vez uma pessoa chegou para o Rabino, falou, Rabino, eu falei uma Lashon Hara sobre alguém, eu me arrependo muito, eu queria saber como é que eu consigo consertar isso. O Rabino falou para ele, na época tinha travesseiros com Eu estava pena. pensando nessa história Claro. de pena que voa, Exatamente. você não consegue. Que Nossa, quando você contou, foi a história vídeo que me veio na... Exatamente, porque tem tudo a ver. Ele falou, pega essa travesseiro de pena e vai espalhar na Você consegue rua. juntar com Agora, É. depois disso, vai juntar tudo. Não consegue. Entendeu? Vai juntar tudo. Colher Não é tudo. conseguir, mas o que nós temos que fazer? Por isso, muitas vezes, quando uma pessoa fala Lashon Hara, transgride a imagem ou o caráter de alguém, o que ele tem que fazer? O que o impuro, o Metzorah, o que ele faz? Além de ele se afastar, mas até que ele se afasta, todo esse caminho, ele declara para todo mundo que ele está impuro. Ele faz publicamente um alerta, um aviso do erro que ele fez. Então muitas pessoas têm que entender que você quer consertar o Lashon Hara, da mesma forma que você digeriu a imagem da pessoa publicamente, você tem que fazer da mesma forma, senão muito mais, alguém publicamente também. Essa é uma coisa que muitas pessoas não vai dar, deixa quieto. Falou, não. Da mesma forma que você digeriu uma imagem de alguém, da mesma forma você tem que fazer isso publicamente. Não que o cara tem que te cobrar, não. Você tem que vir de você. Você tem que falar. O Cohen falou que você está impuro, você tem que falar agora para todo mundo. Você tem que avisar para todo mundo. Uma coisa mais difícil para o ser humano, falar duas palavras. Errei, né? E perdão. A maioria, não você. Você já é outro nível. O orgulho próprio. O que a maioria da pessoa fala? Desculpa aí. Desculpa aí. Fui mal. Não pedi que você me ia falar como foi. Não, mas é difícil. É difícil pede chegar perdão. a essa atitude. Aí agora você vai entender porque no final desse processo o Metzorah é praticamente ungido. Porque isso é fenomenal, gente. Porque quando a gente fala que a pessoa é ungido, um rei no judaísmo é um conceito totalmente diferente de todas as nações. Porque a gente sabe que essa é famoso, né? Quando a palavra rei em hebraico, como que é rei em hebraico? Melech. Malach. Melech. Deixa eu passar o helicóptero aqui. Tá, então, nós Veio te somos buscar aí. muito visitados. Às vezes eu faço até lencinho branco. Eu tô aqui, viu? As suas fãs aí. Meus vizinhos do céu, aéreos. Meus vizinhos aéreos. Melech, você sabe, rei, Melech, são 3 letras. Mem, Lamed, Chaf. São 3 órgãos do ser humano. Moach, cérebro, Lev, Chaf, Kaved, fígado. Moach é racional. O Lev, emocional. Kaved, a raiva, a ação. Kaved é a ação, na verdade. Que move a ação. Porque Kaved vem da palavra Kavod. Kavod, sabe o que significa Kavod? É honra. Mas sabe de onde que veio isso? Separar. Alguém quer ter Kavod, ele quer ser separado dos outros. Porque para você ser honrado, você tem que ser diferenciado, separado. Ok? Kavekor hakvidah. Porque a gravidade, a mesma palavra. Kor hakvidah. De novo, por quê? Porque ela separa você, ela foca você em outro lugar. Ok? Quanto mais pesado você é,
mais você destaca para o foco. Então, de uma forma, é você ficar mais isolado dos outros. Ao contrário de Kadosh. Kadosh também significa afastado, é mais na questão de elevação. Não tem que você estar afastado das pessoas, dos outros. Não. Você não está... Um nível superior. exatamente, espiritual. Porque ele está procurando a santidade. O outro procurando a honra, o respeito, o orgulho, a si mesmo. O Kadosh, o santidade, o santo, ele procura subir todo mundo junto. Ele vai todo mundo para ele. E não ficar eu. Então, quando você tem... Imagina agora, você tem uma pessoa que ele é Lemech. Sabe o que é Lemech em hebraico? São as mesmas letras de Melech. Só que o Lev, o Lamed vem primeiro, o coração, a emocional vem, depois o Men, que é o Moach, o racional, e depois a ação. O que significa isso? Você tem uma emoção, aí você vai racionalizar essa emoção, e você vai agir conforme isso. Então o que é Lemech em hebraico? Burro, estúpido. O cara é estúpido, ele age conforme as emoções dele. Não só isso, ele vai justificar e vai racionalizar tudo o que ele fez. Em certa medida, acabar se distancia dos outros por aí. Calma aí, vamos chegar para lá. Calma aí. Todos têm essa ideia, pode ser todo mundo. Agora, se você coloca a ação, o Raf, depois vem a emoção e depois vem a razão. O que significa? Você reage às ações. Você nunca é ativo. Você é sempre o passivo, aquele que reage às coisas que acontecem. A vítima. Fizeram isso, isso, aquilo. O cara aí, entendeu? É que aí depois vai vir a emoção. Acontece alguma coisa com você, vem a emoção, você agiu, agora você vai ter um monte de desculpas para racionalizar aquilo. Por que você fez? Ele merece isso, eu fiz isso. Você pode racionalizar tudo. Só que quando você faz essa ordem, Raf, Lamed, Mem, a ação, a emoção racional, é Klum. Kuf, Lamed, Mem. Nada, você é nada. Literalmente, você não é nem melhor do que animal. Mas o Melech, o que o Melech vai? Primeira coisa é o Moach. Você pensa, usa a cabeça, o racional. E entenda que do racional, a gente vai estudar isso amanhã no Tânia, do racional, ok? Ele não nasce as emoções, mas o racional, ele alimenta a emoção. Ok? A minha esposa, então eu tenho que amar ela, não que eu sabia. É racional, que você entende o que é amor? Conduz. Ela, sabe, ela produz, ela não que ela vê do racional. A emoção aqui... ela faz controlar. Não só controla, ela faz você agir na forma correta e ativar as emoções corretas. Por exemplo, Hinur. Tem momentos que você mostrar para os alunos, para os seus filhos, que você está com raiva delas. Não que você está com raiva, mas tem um momento que você tem que bater na mesa e falar, chega, gente, calma aí. Com crianças de casa bagunçando tudo, não tudo é flores, tudo assim. Mas também tem de uma forma racional. Você não pode perder a razão porque você tem que educar seus filhos. Não. Você tem que usar a cabeça. Fala, até aqui, grita. Mas saiba que tem a razão por trás. Não perde a razão. Não chega batendo, não chega falando besteiras. Ok? Mas aí vem a ação correta. A emoção é um combustível da razão. Sim, a emoção. Nessa hipótese, a mulher usa mais no Shalit Alei. Todos. Eu vou te falar que muitos homens, ok, são Klum. Primeira fase, depois sentem, depois tentam justificar. Mas aí ele contraria tudo rabado. Não, ele não tem questão de contrariar. É o que você faz. O cara é um Metzorah, ok, que olha interessante que Metzorah
fala em masculino, não fala Metzorat. A única Metzorat que põe na Torá é a Miriam. Todo o resto era homens. Você não escuta de mulher, nem a Torá, a Huká de Metzorat, não fala de masculino. Agora, por quê? Porque o homem ele é mais tendencioso, okay, a agir e Emocionalmente. depois pensar. Depois... É assim, Ele é impulsionado. mulher, ela se é mais emotiva, ok? Aí vem a razão, ela sabe que Mas tá é mais errado. contida. Não, mas não importa, a questão da emoção vem muitas vezes, eu estou falando generalizando, ok? Sim, A a mulher- criatura humana. A mulher ela é mais emotiva, mas depois ela, mesmo que ela sabe que não deveria ser, ok? E muitas vezes, e todos nós, se a gente age fazendo as coisas, a ação, pelos motivos errados, vai dar errado. O Metzorah, o que ele fez? Ele viu alguém, ele olhou, okay? E viu alguma coisa que ele sentiu, aquela emoção, inveja, ciúme, raiva, sei lá o quê. E aí, soltou pela boca. O que ele fez? Agora ele vai começar a dizer, ele vai começar a explicar. Não, mas isso e aquilo, olha o que ele fez. Okay? Não é para prejudicar, não, é para o bem de todo mundo. Muitas desculpas tem. Tem muitas desculpas. Mas dos tempos antigos, para depois acabar, não mudou essa ordem? A natureza humana não mudou. O que Eles mudou? não tinham essa percepção de morte ali, Claro que tinha. Claro que tinha. A Torá é eterna. A Torá explica isso para Mas nós. se eles tivessem, por que eles fariam ao inverso? Não, O que vou te segue- falar uma o coisa. Vou que te falar segue- uma coisa. A o que Torá... segue o Alter Rebbe, Vou te ele não explicar vai uma fazer coisa. isso. Vou te explicar uma coisa. Sim. Então, conversa com a Terebe e Moshe, porque eles não combinaram entre si. Vou te fazer uma pergunta. A Torá fala que quando você divorcia da sua esposa, você tem que dar um contrato de divórcio. Por que você não fez isso? A Torá fala que tem que divorciar. Não, que você divorcia, tem que dar o O gueto. get. Mas ele não está seguindo a Torá. Então você não divorciou sua esposa. Por que você não fez isso? A Torá fala que quando divorcia tem que dar get. Muitos não dão. Tem um Não, princípio. mas não é divorciar. Não que você tem que divorciar. A Torá não que você... Ela não fala para você, isso aqui o povo vai fazer. Não. A Torá fala para você o que você deve fazer em Para cada... evitar também. Escuta. Oh, Aula de Kenosh. A Torá fala para você o que você tem que fazer em cada ocasião que está acontecendo. A Torá já previu tudo o que vai acontecer. Ela já explica para você tudo como você tem que fazer. O Alter Rebbe, ele veio explicar para você o que a Torá está falando. Para nós, para nossa geração. Para Rebbe Akiva, não precisava explicar. Rebbe Akiva, Moshe Rabbeinu não entendia o que Rebbe Akiva falou. Era um em uma multidão. Mas não, ele tinha Não, 24 mil alunos. Ele não é referência. Desculpa, todo judeu, ele é uma referência. ele é gaon. Ele é um Não é só gaon. isso, a questão é assim. Ele é, mas a população não é noção. Tá bom, mas de novo, tá vendo? Aqui a gente está aprendendo não falar pela emoção. Ok? O que... Eu acho ali tá leve, é isso. Então, a morte da leva, o que você tem que fazer? Primeira coisa, olha para si mesmo. Você vê o outro lá fazendo aquilo, o que o Baal Shem Tov sempre falou? Toda coisa que você vê lá fora, uma lição para você. Se você vê alguém fazer uma coisa errada, porque essa coisa errada está dentro de você. O Baal Shem Tov é uma linha divisória. Não, claro, toda época nós tivemos essas divisões, não divisões, essa upgrade, como dizem, ok? O upgrade. A Baal Shem Tov trouxe o Hassidut para o mundo, o pensamento de boa. O Alter Rebbe até hoje tem linha de Hassidut que discordam com o pensamento do Chabad e não tem problema. Não tem problema, porque a visão deles é de baixo para cima. Do Chabad é de cima para baixo. Não tem problema, os dois vão chegar no mesmo lugar.
A pergunta, o que ele fala no Tânia. Você que o caminho comprido é curto ou curto é longo? O que você quer? Sim. O longo, o Chabad vai pelo longo, curto. Mas se a maioria de hoje dos grandes rebes, vamos dizer, considera o Rebbe Mashiach, quer dizer que é diferente a coisa. Claro, claro. Eles podem pensar Muitas de outra coisas. forma, mas eles admiram. Mas eu vou te falar uma coisa. Admira, Mas o que Chabad, uma o que é o Chabad? percepção. Exatamente isso, o que Chabad fala para você, o que o Rebbe sempre ensinava, ele frisava isso muito, e não depende de uma pessoa. Não depende, o Mashiach não vai resolver sua vida, o Mashiach não vai te salvar de nada se você não vai fazer seu trabalho. O que é o trabalho? Transformar para o Melech. Pegar esse lado emotivo que está dominante e submeter ele para a razão. E muitas pessoas entendem que não, eu não posso sentir mais nada, se é aquele robô. Não. Você tem que entender que você tem que sentir a coisa certa na hora certa. As emoções, porque as qualidades emotivas são a gasolina, o combustível para a ação. Mas isso, a ação tem que ser conforme a razão. Okay? E agora é Pesach. Okay? Quando a gente sabe que o dia do Pesach, eu vou aproveitar falando um pouco de Pesach, a noite de Pesach acontece, o mundo passa por upgrade. Total, o mundo inteiro. Okay? A energia que tem depois de Pesach é totalmente outra do que era antes. Porque aquele dia que o povo judeu saiu do Egito, alguma coisa aconteceu no mundo. E todo ano está acontecendo o mesmo processo. O mesmo processo. Então você faz um upgrade. Agora, se você não vai se preparar, se você não vai limpar o Hametz, se você não vai fazer o Seder, se você não vai... Aliás, você sabe que é proibido ficar nervoso no Seder. E tudo vai acontecer para você ficar nervoso no Seder. Tudo. Porque justamente para que você saia do seu Egito. Você saia desse... essa prisão emocional. Escravidão emocional. Escravidão, exatamente, emocional, que te prende no ontem, na vida passada de ontem. Ontem você estava escravo, hoje você vai ser libertado. Não, vou continuar agindo igual escravo. Não, o Rebbe sempre falava, Hashem vai fazer o cenário, mas se você não vai fazer o trabalho, se você não vai limpar a casa, se você não vai fazer o trabalho de si mesmo, nada vai adiantar. Nada vai adiantar. Essa é justamente até o oposto de muitas outras linhas que falam, não, você tem que ser anulado para o tzadik e ele vai fazer tudo para você. Ok, não tem problema. Se isso ajuda você, isso ajuda você. Tem gente que, Deus me livre, melhor ficar anulado do que tentar fazer alguma coisa. Ok, tem gente assim. Mas o fato é que nós somos seguidores de Chabad, porque a nossa essência da alma, ok? O Rebbe sabe quem ele escolhe para ser proativo. Ele não ia mandar qualquer pessoa para outro lado, outro canto do mundo. Ele manda pessoas porque sabe que essas pessoas vão ser, não podem ser um Rebbe próprio. Mas eles têm a parte de anulação, okay? Mas mesmo assim, tem a razão. Você tem tantas histórias de emissários que confrontaram cada coisa, mas a razão dominava. A emoção fala, não, desista, chega, não dá mais. Mas a razão, eu estou aqui fazendo uma missão divina. Se eu faço o que eu posso, se não dá, Hashem, Rebbe, dá um jeito aí. E sempre funcionou. Agora, em Pesach, Seder Pesach, a mesma coisa. Hashem, eu limpo tudo, eu tiro tudo de casa, algumas crianças, a gente vai fazer o Seder, eu faço meu máximo. O resto, o que eu posso fazer? Via meu menino de 2 anos quer tomar o vinho dele sozinho. Aí toda a roupa branca com... Tenho certeza que isso vai acontecer.
Porque, sabe por quê? Porque se pegamos todas as camisas brancas com manchas e deixei na lavandaria para tirar todas as manchas. E comprei até mais camisas brancas para eles. E eu tenho certeza que não vai sobrar uma camisa branca depois do Pesach. Mas vem cá, eles tomam vinho, não é suco? Suco. Ah, bom. também mancha. Obrigado. Puxa, mas mancha do mesmo jeito. Mas aí você vai fazer o quê? Acabou o sede? Vai virar a mesa e falar, não aguento mais? Não adianta. Tem a razão. Deixa o vinho cair, deixa a criança. Eu não vou ficar com raiva hoje. Não. Porque justamente é isso. Agora, uma dica. Essa justamente, você tem que entender uma coisa, porque o Metzorah e o Pesach têm tudo a ver. Por que o Metzorah ficou Metzorah com as manchas? Porque ele falou mal de alguém. E Pesach, porque a gente comemora, o que a gente fala em Pesach? Pesach, boca falante. Pesach, você boca tem que falar. Pesach, além de Pesach ser pular, você pega Pesach, boca fala, você tem que falar. Você tem que contar a história, você tem que contar, mas não só isso. Você tem que entender que o poder que nós temos, o poder divino que o homem tem, e essa está no Zohar, que nos diferencia, não somente dos animais, mas de alguns muito certos seres humanos também, o poder da fala. O homem tem o poder da fala. O poder da fala do homem cria. Sabe por que isso? Porque é uma coisa interessante. Imagina se você tem uma machucado. Aí você tem um machucado, você tem um problema, você vai no médico, não pode te falar se tem ou não tem machucado. Pode te falar como curar, como que colocar, que remédio passar. Entendeu? Doutor, eu tenho uma ferida aqui, o que eu passo? Mas não, com o Metzorah, o que ele faz? Ele chega para o Cohen, fala, eu acho que eu tenho algo parecido com Metzorah. Tzarat. E o Cohen pode olhar e falar, não, você não tem. Esse é o valor de Metzorah. E se ele fala que tem, por exemplo, o noivo, no dia do casamento, ele vê que tem uma mancha. No dia do casamento, não pode vir para Cohen até depois da Sheva Brachot. Mas não mudou, mas o que mudou? E tem Tzarat, vai mudar 7 dias agora, 7 dias depois? É de Pesach, nos 7 dias do Pesach, 7 dias de Sukkot, também não. A pessoa chegou para o Bet HaMikdash e viu que tem Tzarat. Não? Não olha. Mas como não? Ou tem ou não tem? Não. Somente se o Cohen fala essa é Tzarat, aí que você vira impuro. Ou puro. Se o Cohen fala, se é ou não é. Então ele tem que notar. Ele tem que falar. Mas para ele falar e a pessoa não, ele tem que notar. Ele tem que olhar. E mesmo assim, um Cohen, pode ser um Cohen leigo. Imagina assim, tem um Cohen leigo, mas tem aqui o Rabi Akiva. Ok? Rabi Akiva olhando a mancha. E fala, essa é a mancha Tzarat. O Cohen leigo fala, não é. A pessoa não é impuro. Não. É uma coisa absurda. O Rabi Akiva fala, essa é Tzarat. O Cohen fala, não. Está acima da razão. Não, é a razão. É a razão. O Rebbe Akiva não usava a razão. Ele usava a razão dele. Ele viu aqui, ele viu essa aqui, ele achou essa mancha. Se o Cohen é leigo, como é que ele podia corrigir ele? Porque ele é anulado para Hashem. Está acima da razão. Anular Hashem não é razão. Não é anular a razão. É estar ligado à razão verdadeira. A única razão é Hashem. Entendeu? Porque a nossa fala... Só pelo fato de ser Cohen, só por isso. Sim. É só para ele entender que o poder dele é na fala, na boca. Uhum. Ele quantas vezes... Olha uma coisa, sabe uma coisa? Você conhece o Houdini? Henry Houdini.
o grande mágico do século XX, início, Harry Houdini, você nunca ouviu falar? Ah, sim. Harry Houdini, ele era judeu. O Houdini fez um filme disso. Harry Houdini, ele era judeu. Acho que Horowitz, Eschkowitz, alguma coisa assim. Pegava o cadeado, abria. Exatamente, foi o primeiro que era. Sabe o que ele inventou? Abracadabra. Você acha que abracadabra é Harry Potter? Não! Não. Abracadabra é aramaico. É. Evracadabra. Vou criar conforme a minha fala. Essa é Sefer Yetzirah, esse é Talmud. Eu vou criar conforme a fala. Eu digo, abracadabra. Não. A nossa essência, nós fomos criados. O Zohar fala que a alma que Hashem colocou em nós, nas nossas narinas, está escrito, Nefesh Memalela, alma falante. O que nos diferencia dos outros, que nós temos a alma que fala, você pode comunicar. Por exemplo, animais falam. Animal não tem, como fala isso, dicionário, sabe, lexicon de palavras. Não. O cachorro, ele tem um tipo de latir. O gato tem miau. E o que mais ele tem? Ok? Cada animal Mas tem ela o tem seu esse aqui. senso. Não tem, o cachorro não vai começar a fazer miau. Não Mas tem. o pensamento não está acima da fala. Mas o Nos pensamento. levushim. Mas o pensamento é algo interior, individual. Não manifesta para fora. Você pode pensar, mas nós não temos uma mitzvah que é pensamento. Afinal de contas, todas as mitzvot são afetivos. Mesmo a não fazer fisicamente. E aqueles que falam uma coisa e faz outra? Esse é outro problema já. Esse é outro problema. Esse se chama política. Esse já é outro problema. Mas eu quero falar para vocês que justamente nós vamos Tazria Metzorah, duas parashot da nossa de Purim até Pesach. Esse Shabbat vai ser Shabbat Agadol, o milagre que aconteceu com a guerra dos primogênitos. E logo depois Pesach. É só daqui 2 semanas nós vamos voltar a falar sobre a Parashá. Porque Pesach vai aqui nos 2 Shabbatot. Então vai ter o Shabbat de Pesach, o Shabbat de Shvi de Pesach. Então vai ser só em Pesach. Vai ser bem do dia. Começa no Shabbat, termina no Shabbat. Beleza, dá para passear no Chol HaMoed, tranquilo. Mas aí o que acontece? Pesach é ligado com a fala. Você vai sair do Egito como? Contando a história, falando a história. Okay? Mas como fala? Não fala Shonara. Não falando mal dos outros. Falando o que Hashem fez para nós. Ensinando o que Hashem fez para nós. Porque no final de contas, você conecta com a razão verdadeira. Você vira o quê? Melach. No Pesach, todos nós temos que sentar igual os reis. Não é? Você tem que beber assim, inclinado, porque a forma que sentavam os reis. Todos nós somos reis. E o rei decreta pela fala e concretiza pela fala. É pro lado esquerdo por causa da fisiologia, né? Essa também, mas era costume, sabe, da antiguidade, os reis, você está inclinado do lado, sempre caminha assim, né? É bom, é assim mesmo. Você tem que entender que você está livre. Livre, mas você não está livre a falar mal dos outros. Porque lembra, o que vocês aqui, ensina seus alunos, quando você aponta o dedo para alguém, 3 para vocês. Sempre lembra disso. Quando você vê algo errado lá fora, olha no espelho, porque o mundo afora é espelho de você. Você só enxerga o que está dentro de você. Se você... Hoje foi lançado aquela frase, né? Aquela frase lá dele, né? Você vê o outro que você não gosta e ele está falando, o problema é exatamente dele. Né? O que os outros pensam de mim não reflete, o que os outros pensam não reflete o que sou eu. Meus atos refletem o que sou. E só finalizando,
E uma coisa que eu ia falar, mas esqueci. Então, deixar isso para amanhã, eu vou tentar lembrar. Você estava Mas- entusiasmado. E eu sempre então. Perde- Sempre então. Aí a linha do pensamento foge. Se apega Mas é bom. a Isso é um bom porque texto. nós temos que ver que realmente o Pesach, no momento que nós vamos realmente aprender. Ah, lembrei. Hoje uma coisa interessante aconteceu com o Rebbe. Uma coisa interessante, eu vou falar aqui já que vai ter 120 anos do Rebbe. Hoje em Israel aconteceu uma coisa fenomenal. Depois eu vou mostrar para vocês a carta, Ah, mas você sabe que tem um governo de perversidade lá em Israel. Que esse governo, além de... Benet? Calma, deixa eu terminar de Ah. falar, por favor. Ah, Além de dar 53 bilhões de cheques para os árabes terroristas, ok, eles queriam liberar, ok, a venda de Hametz em Pesach em Israel. Em Pesach, nos hospitais. Okay? Algo que eles querem acabar com o mundo religioso, eles querem acabar com todos os acordos. O que aconteceu? Uma das chefes do governo, que era uma boa política, okay? Ela decidiu que isso ela não vai aceitar. Ela pediu demissão e afiliou ao partido do Benjamin Netanyahu. O que aconteceu? Esse governo acabou. Ele agora vai ter eleições e provavelmente nunca mais, se Deus quiser, vamos ouvir desses perversos aí. Isso que aconteceu? Não sei que, não sei como, porque eu tenho a foto aqui, tem uma carta do Rebbe, ok? Está falando assim, a carta, ela de 24 de Adar de 1953. Eu faço a conta, são mais ou menos 69 anos atrás. Lá o Rebbe falando sobre forças negativas que andam entre nós, que eles não vão vencer, se Deus quiser, todos os assuntos ligados à terra de Israel, especialmente assunto de Biur Hametz, de tirar o Hametz e ter assunto de Kashrut, vão ser resolvidos em breve, com alegria e bons resultados. Mas não acabou ali. Porque lá, a página que está marcado, a carta, é Bet Nun Tet, Bennett. ah, olha! Então, você vê que o Rebbe já... Meu, ele já Já vi. profetizou isso. como muitas outras coisas que o Rebbe já mandou recados para nós. Então, a gente vê que tudo depende da fala. E, finalizando, uma dica a mais para vocês. Hametz. O que significa Hametz? Muitos vão falar fermentado. Né? Mas É matéria. a matéria é o fermento. É, matéria. Muitos sabem que um dos motivos que, especialmente no Hassidut, a gente aprende que a Hametz, por que o fermento é tão impuro? Não é impuro, é proibido em Pesach, que, por exemplo, se você vai cair um leite na carne, 1 por 60 anula. Okay? Vinho, tem certa quantidade, okay? Mas, vinho nem tanto, mas tem outros assuntos, mas o Hametz, em Pesach, não tem como anular. Não anula. Entendeu? E o Hassidut fala para nós, sabe aquele negócio que fermenta? O que é o que você gosta muito? O ego. E Infla. Todo cheio de ar. Em Pesach, o trabalho que a gente tem que fazer é, sabe, achatar. Anular. Entendeu? A matzá, por isso que come a matzá, que não fermentou. Entendeu? Porque Aham. tira o ar, tira tudo. E muitas pessoas, eles confundem, como dizem assim, eles confundem a poeira com Hametz, com migalhas, e as crianças com o sacrifício de Pesach. Todo mundo
tem que se submeter à loucura da limpeza, à loucura de tudo. Calma. Hametz também é sinônimo, é acrônimo de 3 palavras. Como você sabe, eu gosto das letras. Sim, percebi. Hametz. Het, Het, Hayav. Hayav. Obrigado. Hayav. Mem, Mukhrach. Mukhrach. É necessitado. É Tzadik, Tzarich. Preciso. Você tira o sou obrigado, você tira eu sou necessitado, e você tira eu preciso do seu da sua conversa em peça. Vocabulário. Você não precisa nada. Você é necessitado de nada e você não precisa de nada. Porque tudo isso para alimentar seu ego. O que você precisa? Você está obrigado a fazer o quê? Alguém está te devendo alguma coisa? Solta esse ego. Muitos acham que ser coitadinho é ser humilde. Não. Ser vitimista, muitas vezes, o ego é muito inflamado. Porque se alguém chegou a magoar você, porque você estava ocupando espaço a mais. Entendeu? Agora, se você não ocupa espaço, se você está, sabe, eu não preciso, eu não sou obrigado, não necessito de... Bom, Hashem, o que Hashem me dá já é bom. Sabe o que acontece? Você está livre. Você não tem hametz. Em Pesach... Materialidade. Nossa, precisa. Okay, precisa. Mas não como a gente não para alimentar o ego. Você pensa, eu preciso disso para quê? Eu dou a dica nos mentorias de financeiras. Se você tem um cartão de crédito, se você não quer cortar ele, corta o cartão de crédito, escreve aqui. Eu preciso dessa cobra. Sim. É. Eu preciso desse sapato. Eu preciso dessa camisa. Ah, não, na promoção. Entendeu? Alimentar o ego. A gente não precisa, nós não somos obrigados, a gente não somos necessitados também. Pesach é para você se livrar de todo esse achismo, de todo esse, sabe, não é materialismo, mas você acha que, sabe, se você não vai ter, o mundo vai acabar. Calma, você vai ter tudo de bom do melhor. No seu tempo devido. A única coisa que a Hashem não faz é errar. Então... Sim, olha, sim. A importância... Escolha. Na 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 Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Va'ed. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Va'ed. Ve'haya Hashem lemelech על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הוי ננאי 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 נאי 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 השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הוי והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אוי ננאי ננאי
nay na 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 nay 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 na nay oy nay 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 na nay na na nay na nay na 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 nay 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 na 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 nay 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 na nay 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 na na nay והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו